So first of all, I want to ask my partners of this panel to excuse me, because representing the Court of Mercosur, I have to choose among one of the three languages that are the official languages of our regional organization. And these languages are Portuguese, Spanish, and Guarani. So, Ikatuni, Mishimi, Guaranime, Cheve Guaran, Peva Petem, Awereko, Reta, Paniwai, So I have to talk in Portuguese. So I will address the audience in Portuguese. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a organização, agradecer na pessoa da Manuela e da Maíra. A Maíra, que, a parte de ser minha amiga de muitos anos, foi o primeiro vínculo, a primeira ligação, a primeira vinculação que eu tive com a iniciativa de vocês do Roma. E, para mim, é um prazer muito grande voltar ao FJF, ver essas carinhas aqui desses meninos que estão aí no, sei lá, 7º, 4º, deve ter gente aqui do 3º período já querendo se meter com o direito internacional, e é assim mesmo que funciona. Quero também, então, a professora Manuela, o professor Marcos Vinícius, que para mim é difícil chamar de Marcos Vinícius, né, porque foi meu orientador, Marquinhos, e a professora Raquel, que está aqui representando também a direção da faculdade. Assim que, como vocês, eu acho que eu conheço muito bem todo esse pessoal que dá aula para vocês aqui. Bom, eu queria retomar, muitos de vocês vão olhar para mim e vão falar, mas Tribunal do Mercosul, o que será esse tribunal? Eu trouxe pouco material de divulgação. A gente tem um folder, tem uma página do tribunal, que é o tprmercosur.org, que vocês podem ter todas as informações. Eu divido aqui entre os professores para que eles tenham algum tipo de informação sobre o tribunal, e tem mais alguns que sobraram aqui, que eu posso, são muito poucos, mas talvez alguém da plateia possam compartilhar, circular. Mas a grande questão é que vocês vão olhar para mim e falar assim, mas Mercosul, essa história de Mercosul com direitos humanos, e como é que a gente vincula isso? E claro, vocês têm o clássico, que vocês leem os jornais todos os dias, e o que vocês escutam todos os dias é que Mercosul não existe, Mercosul não funciona, Mercosul é uma lenda. E eu confesso a vocês, e aí eu acho que dois temas que os professores aqui eles tocaram, que é o sistema, que é a questão do problem of reality, que a professora Bonita tocou com isso, nessa questão muito bem, e a participação da sociedade civil, a participação de cada um de nós na produção do direito internacional. Porque essa confrontação com a realidade, o problema da realidade, ele é um problema muito sério com o direito internacional. Isso não é um problema que eu enfrento no Mercosul. Eu acho que todos os professores aqui presentes, eles enfrentam o problem of reality no direito internacional de forma muito presente. E aí, por que vocês vão falar? Mas a gente está falando aqui de direitos humanos. Eu acho que não há ponto de direito mais internacional hoje do que os direitos humanos. Os direitos humanos, eles são, per si, uma ideia internacional. Seja qual for o approach que se dê aos direitos humanos, um approach universalista, ocidental, ou um approach localista, um approach multicultural, a gente trata de uma questão que envolve estados, envolve sistemas de proteção, e envolve produção de teoria do direito tendente a proteger seres humanos. E aí vocês olham, mas aí aquele que já estudou um pouco mais o Mercosul pode olhar para mim e falar assim, mas, Rafael, o Mercosul é uma organização internacional basicamente comercial. A gente está tratando de um acordo comercial, um acordo entre estados que trata de questões comerciais, e que os direitos humanos eles não conseguem surgir aí, muitas vezes, nem de forma transversal, nem de forma alternativa à lógica sistêmica desse direito. Eu vou mostrar para vocês, o que eu pretendo mostrar para vocês é que talvez não, e esse talvez não é que, quizás, nós estejamos agora, nesse momento, inaugurando uma nova fase no direito
regional e no direito regional com respeito à proteção dos direitos humanos, ou a forma como se pretende proteger os direitos humanos. E, voltando ao direito internacional, o direito internacional per si é uma dinâmica de frustração, resignação, e depois você retoma com algum tipo de energia para você ter um pouco de esperança, e aí você joga a sua energia sendo muito otimista. Então, o internacionalista, normalmente, o internacionalista genuíno, ele lida com esses sentimentos com muita facilidade, porque nós nos frustramos muito, e aí tem horas que a gente desiste, a gente fala, isso é política, e aí a gente busca energia para tentar avançar nisso. E essa questão da política e no direito, política e direito são as duas formas que a gente tem para organizar a nossa vida em sociedade. E a gente não consegue organizar a nossa vida em sociedade nem só com a política e nem só com o direito. Então, a gente vive nessa dinâmica. Inclusive, internamente, quando você tem um aplicador do direito, muitas vezes ele toma uma decisão política no momento de decidir. E no direito internacional, nós somos mais honestos. Então, isso é algo que vocês já têm que se acostumar com os internacionalistas. A gente admite que a gente só consegue ir até certo ponto. E naquele ponto em diante, a gente fala, isso aqui é política. E aí, um dos pontos que os professores tocaram hoje, que é um ponto muito importante, muito interessante, que é a questão do Estado e do papel do Estado, que a gente tem que repensar o papel do Estado na dinâmica internacional, por exemplo, quando a gente protege os direitos humanos. Tentar diminuir esse poder, essa força do Estado como aquele ator que cria, que desenvolve o direito internacional. Eu digo para vocês, essa é a realidade que a gente se confronta hoje. Ela ainda ameaça muito essa perspectiva, torna essa perspectiva ainda muito utópica, mas eu compartilho com os professores e eu digo para vocês, essa é a nossa única saída. É a única saída que nós temos no direito internacional para conseguir trazer a ordem internacional da política para mais próxima do direito. E dentro de toda essa situação, lidando especificamente com o Mercosul e trazendo para vocês, nesse breve relato que eu vou fazer para vocês, de que forma o Mercosul ele possui uma estrutura que hoje seria capaz de proteger os direitos humanos, e direitos humanos muito específicos, direitos humanos relacionados à questão empresarial, à questão do comércio internacional. De que forma o Mercosul ele consegue dialogar observar o indivíduo e a proteção do indivíduo numa dinâmica de uma organização internacional que foi criada e que se estabeleceu, que se desenvolve, mormente pensando num viés comercial, num viés empresarial, num viés de tributação. É nisso que a gente pensa, no fluxo de capitais e de investimentos na região. E eu digo para vocês, toda a estrutura legal do Mercosul, ela de fato se constrói baseada na perspectiva do comércio, na perspectiva empresarial. E pareceria que eu viria aqui hoje conversar com vocês e falar, olha, esse é um seminário de direitos humanos e empresas, eu só posso falar das empresas, porque no Mercosul a gente só fala das empresas. Se eu for muito realista com vocês hoje, nesse dia de hoje, no Mercosul, salvo os grupos de trabalho, por exemplo, que tratam das questões ambientais, inclusive a legislação ambiental brasileira e a forma como o Brasil regulamenta, a gente acha ineficiente, não é verdade? Acha que a regulamentação ambiental ela poderia ser aperfeiçoada numa série de questões. Mas, na nossa região, e na região do Mercosul, ou na macro-região do Mercosul, que seria a nossa América Latina, é uma das legislações ambientais mais avançadas e um dos sistemas de proteção mais avançados que existem e que podem servir de parâmetro e servem de parâmetro espelho nos grupos de trabalho dentro do Mercosul que tratam do tema. Outra questão, que é um ponto nevrálgico do Mercosul, é que o Mercosul tem a nossa cláusula democrática, que é o protocolo de Ushuaia. Esse protocolo ele foi, inclusive, utilizado em 2012, quando houve o caso Paraguai, da suspensão, que houve a mudança institucional no governo paraguaio, o ingresso da Venezuela no Mercosul e a suspensão do Paraguai, justamente em razão do não cumprimento da cláusula democrática contida no protocolo de Ushuaia.
E aí vocês olham para mim e falam, então tem esse protocolo de Ushuaia que só fala de democracia. Mas vejam que interessante como tudo se conecta. O Tribunal Permanente de Revisão, que tem no folder, e depois eu posso passar para vocês o nosso site, vocês podem fazer visitas técnicas, vocês podem montar grupos e fazer a gente numa visita técnica, vocês visitam Assunção, no Paraguai, que é onde fica a sede do tribunal, e vocês podem visitar a Corte Suprema Paraguai, a gente faz toda uma programação para grupos que vêm de outros países, e esses grupos eles têm contato com simulação de arbitragem de como funciona o direito do Mercosul. Em 2012, o tribunal ele foi provocado pelo Paraguai, porque o Paraguai ele sentiu seus direitos lesados na organização regional no momento da suspensão da sua participação na organização em razão do não cumprimento, supostamente, do protocolo de Ushuaia. E que era o protocolo de Ushuaia? É o que estabelece que um país que não tem um sistema democrático, ele não pode participar um sistema político democrático, não pode participar do Mercosul. O Paraguai ingressou com essa ação por uma série de motivos relacionados à ação específica. Ela não foi acolhida por várias preliminares lá que não puderam ser superadas pelos árbitros. Mas, na decisão final, eu até tinha trazido uns slides aqui para trazer para vocês. Slide é coisa de gente antiga, né? Umas coisas de PowerPoint, sei lá como é que chama hoje. Mas, na sua decisão, o tribunal ele estabeleceu, fazendo um resumo do que talvez tenha sido o ponto mais importante da decisão que tomou o tribunal. Ele disse o seguinte: a postura do Brasil, da Argentina e do Uruguai era não se pode tratar do protocolo de Ushuaia, porque a competência do Tribunal Permanente de Revisão, a competência do sistema de solução de controvérsias do Mercosul, se restringiria aos temas comerciais. O tribunal, na sua decisão, ele diz expressamente o sistema de soluções de controvérsias do Mercosul, ele abarca as questões comerciais, mas também toda e qualquer questão de direito que diga respeito a qualquer normativa do mercado comum do Sul. Essa decisão, que foi uma decisão num procedimento extremamente político, que tratava de democracia, de participação de um Estado na organização internacional, ele, num primeiro momento, ele foi tomado como sem muita profundidade pela academia, até que a academia, e aí eu retomo a questão da sociedade civil, de como é importante a sociedade civil, a academia e as universidades participarem do processo de construção do direito internacional, é que os acadêmicos do direito internacional eles começaram a produzir uma série de artigos, uma série de construções teóricas que dizem o seguinte. Por exemplo, um dos artigos que está publicado na nossa revista do tribunal, eu já aproveito para fazer a propaganda da revista, que ela é 100% disponível online em revista.stpr.com. Todos os artigos eles estão disponíveis para download. E, inclusive, o próximo número, a próxima chamada de artigos é Direitos Humanos. O tema da revista, que vai ser lançada em agosto, a chamada de artigos é até julho, é Direitos Humanos, Mercosul, Direito Internacional, é o tema da próxima revista. Então, tem tudo a ver com Roma, então, nós aceitamos artigos, está disponível, é tudo plataforma online, OJS. Mas um dos primeiros artigos que foi publicado por um professor argentino da Universidade de Mar del Plata, foi publicado depois do laudo 2012, sobre o caso Paraguai. Esse artigo ele diz o seguinte: o preâmbulo do protocolo do Tratado de Assunção, ele trata de meio ambiente, fala em meio ambiente saudável. Eu tenho até o texto aqui, mas ele fala da preservação de um ambiente, fala em meio ambiente. E esse professor ele diz o seguinte: a partir do momento que o Tribunal Permanente de Revisão disse que a competência do tribunal ela pode analisar toda e qualquer normativa inserida no sistema do Mercosul, o produto dos grupos de trabalho sobre direito ambiental, o produto de tudo que se criou no Mercosul ao longo desses 23 anos, sobre direito ambiental, pode
dar ensejo a demandas relacionadas a questões ambientais no sistema de solução de controvérsias do Mercosul. O que eu digo para vocês é o seguinte: se alguém ingressar hoje com uma demanda no sistema de solução de controvérsias do Mercosul, em razão de algum dano ambiental causado por uma empresa, eu digo para vocês que talvez a primeira demanda não pode ser que não seja acolhida, mas a gente precisa tocar, marretar a represa aos poucos para tentar fazer essa mudança, talvez, da academia para aquele que decide o direito. E essas produções acadêmicas que surgiram a partir de 2012, que dizem respeito ao uso do sistema de solução de controvérsias do Mercosul, mais além da questão puramente comercial, que é o núcleo do sistema, elas já estão começando a fazer com que os próprios árbitros debatam esse tema. Então, o sistema, para mim, é um caso muito claro e muito nítido de como a academia ela pode influenciar o aplicador do direito e mudar paradigmas mesmo de uma organização internacional. No último ponto que eu quero tratar, só para que vocês tenham uma percepção do funcionamento do sistema também, muitos de vocês podem dizer, mas o sistema de solução de controvérsias do Mercosul é um sistema de solução de controvérsias entre Estados. Vocês têm razão. Para uma demanda no sistema de solução de controvérsias do Mercosul, vocês precisam que algum Estado que é membro da organização internacional, ingresse com essa demanda. Ou seja, a competência contenciosa, o litígio, ele apenas pode ser provocado por um dos Estados. Não, isso foi muito bem pensado na construção do sistema de Olivos. Só que existe, ao lado, paralelamente à competência contenciosa, existe a competência consultiva. E o que seria a competência consultiva? Se eu tivesse um pouco mais de tempo, poderia explicar para vocês o passo a passo como ocorreu, inclusive, a regulamentação das opiniões consultivas, porque o acesso do particular hoje à competência consultiva do sistema de solução de controvérsias do Mercosul, eu tenho razões muito firmes para acreditar que ela se deu por acaso e por engano. Os Estados eles regulamentaram mal a questão e o judiciário interno dos países regulamentou focando no particular. Qualquer pessoa que tiver uma ação aqui no Fórum Benjamin Colucci e essa ação ela tiver algum ponto de contato com o direito do Mercosul, essa pessoa pode solicitar ao STF, sem nenhum custo, o envio de uma opinião consultiva ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, para que o Tribunal Permanente de Revisão possa interpretar o direito com base no direito construído no sistema regional. Eu costumo dizer que é a caixa de Pandora positiva. É a caixa de Pandora para que a gente consiga, por meio dela, fazer com que o sistema do Mercosul ele consiga ser permeado um dia, por exemplo, por questões de direitos humanos. Então, digamos, e aí fazendo um exercício de imaginação, uma pessoa que tem uma demanda e alguma questão transversal de alguma ata ou alguma resolução do grupo de trabalho que trata de direitos humanos do Mercosul, existe um conflito entre aquilo que essa pessoa está demandando no judiciário aqui em Juiz de Fora e o sistema do Mercosul, teoricamente, poderia ser feito um envio de uma opinião consultiva para o TPR para que ele analise. Vocês devem ter percebido, senhores, que eu não toquei no tema laboral. O tema laboral é muito mais complicado, porque no Mercosul, nem os funcionários Mercosul têm uma proteção de direito do trabalho que corresponde, porque, na verdade, eles não são protegidos. Eu, no meu caso, não, porque meu caso é um caso especial. Eu não tenho a vinculação permanente no tribunal, mas o funcionário técnico que trabalha no tribunal, eles não são vinculados nem ao direito do estado onde eles estão, nem ao direito do seu estado de origem, e não existe uma regulamentação eficaz de proteção desse funcionário. Na percepção do Mercosul é mais ou menos assim. Como a gente paga em dólar e eles vivem mais ou menos bem, a gente não precisa pensar em seguridade social, em uma série de outros direitos que os funcionários, em tese, teriam. Então, é uma questão que vai muito mais além. A mensagem que eu quero trazer a vocês é uma mensagem de esperança. É que, muitas vezes, quando
a gente pensa na proteção dos direitos humanos, essa proteção ainda é feita mormente, basicamente, nacionalmente. Nós conseguimos acompanhar como a Corte Interamericana, a Comissão Interamericana, a Corte Interamericana tem dificuldades para fazer valer a sua interpretação dos sistemas de direitos humanos que foi criado no nosso continente, as dificuldades que existem para que se crie, um Tribunal Mundial de Direitos Humanos, algo impensável, porque se os sistemas locais, regionais, eles não estão dando conta do recado, imagine a gente dar um passo à frente nesse sentido. Mas, aos poucos, é o que eu disse, a frustração, a resignação e a esperança. A participação do juiz Cansado Trindade, que saiu do sistema interamericano e foi para a Corte Internacional de Justiça, já está demonstrando uma alteração de perspectiva na Corte Internacional de Justiça, que sempre lidou com questões de estados, segue lidando com questões de estados, mas, de alguma forma, ele carregou com ele essa bagagem dos direitos humanos no seu ofício agora na Corte Internacional de Justiça. O que eu peço para vocês, nesse dilema que existe entre a frustração, a resignação e a esperança, é que vocês consigam se enfocar, aqueles que se dedicam ao direito internacional, que a gente consiga ter foco na esperança, porque só tendo foco na esperança que a gente consegue tentar trazer a ordem internacional para um pouco mais o lado do direito e deixar a política, e tentar afastar um pouco a política dessa regulamentação. Antes de terminar e de me despedir de vocês e convocar todos os senhores para o evento de sexta-feira, 7 horas da noite, que vai ser realizado em conjunto com Roma e com o Tribunal Permanente de Revisão, agradecendo à professora Manuela por toda a disponibilização de um espaço para a gente, que a ideia é que a gente está trazendo pessoas que têm a ver, que são de Juiz de Fora e que têm uma certa projeção no Mercosul e no direito nacional, que, de alguma forma, para que essas pessoas elas sejam devidamente homenageadas em Juiz de Fora, contem as suas experiências e que a gente consiga mostrar a projeção de pessoas locais no nosso ambiente do direito regional. A última propaganda que eu tenho que fazer, e essa aqui, todos os professores, all professors are going to have one of those, o Panorama of Brazilian Law, que é uma iniciativa de professores. A gente não recebe nenhum tipo de apoio para o Panorama, isso é um professor visionário, que é o professor Jacob Dollinger, que foi embora para Israel, e ele deixou, uma plataforma, nos mesmos moldes de revista aberta, também disponível online, para criar uma fonte de direito brasileiro em línguas estrangeiras. Essa não é uma revista de direito internacional, é uma revista de direito brasileiro, que nós recebemos qualquer tipo de artigo de direito penal, civil, processual, constitucional, do que seja. O único requisito é que seja em línguas estrangeiras, e línguas estrangeiras que possam passar para o nosso processo de blind review. E a ideia não é uma revista para o público brasileiro, é para que, quando um dos professores tiver interesse em algum tema do direito brasileiro, ele possa buscar na internet, no Panorama of Brazilian Law, uma fonte numa língua que não seja o português, que, como diria Lemis, que falar português é calar-se para o mundo, né? Ele tem alguma fase nesse sentido. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, eu gostaria de pedir, finalmente, que não percam as esperanças. Aqueles que se dediquem ao direito internacional não percam as esperanças. Eu ainda não perdi, e olha que eu estou numa posição que eu tenho que admitir, muito mais política do direito, apesar de estar num tribunal, mas esse é o direito internacional. Então, passada a resignação, a gente tem que lutar para continuar a ter esperança e lutar por esse direito, pela proteção dos direitos humanos e do direito internacional. Então, boa noite, muito obrigado.